Olá, hoje eu vim conversar contigo sobre um problema muito comum com os filhos, que é a teimosia da mãe com o filho ou do filho com a mãe. Ou às vezes a mãe fica teimosa, fica brava, fica enjoada e teima com o filho, ou às vezes é o filho que fica teimoso com a mãe. Muito bem. E essa é uma situação muito difícil, porque quando a gente está vendo uma pessoa que está teimando com a outra, é muito ruim. Por quê? Porque as duas não abrem mão da sua razão. E aí, quando as pessoas não abrem a mão, o que acontece? Acontece o choque, acontece o conflito, né? Acontece a intriga, acontece o atrito, acontece o desgaste, se desgasta essa relação começa a se corroer, se corromper. Mas, né, quando a gente começa a pensar e como solucionar então o atrito, esse conflito, ou essa teimosia, e aí nisso que eu hoje quero conversar contigo para te ajudar a como enfrentar essa situação, né? Como poder dar uma dica que pode te ajudar. Então, uma coisa é diferente, é diferenciar o que é a teimosia do que a persistência. Uma mãe que é persistente é aquela mãe que realmente trabalha duro, que trabalha dia a dia, que não para, que é determinada, que continua sempre fazendo, que continua sempre trabalhando, ou o filho. Isso é uma característica muito interessante, que é a persistência, e nós, como adultos, devemos cultivar este valor, né? O valor da persistência, da gente não desistir na primeira tentativa, a gente continuar insistindo até que a coisa dê certo, né? Isso é muito importante, porque a aprendizagem, todas as aprendizagens, elas dependem da capacidade de persistência nossa. Então, uma coisa é a persistência. Outra coisa é a teimosia. A teimosia é quando você se fecha, quando você se encolhe dentro do teu mundo e fica aí e não quer se abrir para o outro, para ver o que o outro está dizendo. Então, muitas vezes mesmo, né? Eu tenho observado no trabalho que eu tenho feito da orientação dos pais, né? Conversando com os pais, vendo a origem dos conflitos de relacionamento entre pai e filho, ou muitas vezes o porquê que a criança não obedece, ou porquê que a criança ainda continua tendo birra, etc e tal. E algumas vezes eu tenho visto que esse problema é agravado pela atitude que a mãe tem quando a criança faz um tipo de comportamento desses. Muitas vezes a mãe enfrenta esse comportamento da criança com uma atitude de fechamento. Ela se fecha, ela fica teimosa, ou seja, ela fica irredutível, porque às vezes o filho fica irredutível. E aí o que acontece? A mãe também se fecha, fica irredutível. E se os dois ficam irredutíveis, o que acontece? Acontece isso. Então, o que nós podemos fazer? Você que é a mãe que está me assistindo aqui, o que você pode fazer? Como eu posso te ajudar hoje? Vou te dar essa dica hoje para te ajudar a solucionar, não digo solucionar, mas começar a viver de um outro modo isso para você. Começa a ajudar a solucionar, né? É um passo importante para a solução do problema, mas não resolve o seu problema, que é exatamente você começar a se abrir, você não ficar mais teimosa. Deixa a teimosia de lado, para de teimar e em vez de teimar, começa a perguntar, começa a se questionar,
Começa a tentar entender o que está acontecendo. Começa a se perguntar por que isso aconteceu, por que o filho está assim, mas se perguntar. E tenta também conversar com o filho, em vez de tomar uma posição rígida. Porque na medida em que a gente conversa com o filho, também, a gente começa a entender aquilo que o filho quer, e aí nós conseguimos negociar, conseguimos argumentar, conseguimos mediar a situação. Porque se nós entramos numa situação, cada um puxa para um lado, aí nós não temos mesmo como realmente enfrentar, como mediar a situação do conflito com o nosso filho. Se você gostou da minha dica de hoje, comenta aqui para mim, curte, marca teus amigos e compartilha. Beijo grande e espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.